todas as coisas têm o seu mistério, e a poesia é o mistério de todas as coisas, já dizia Federico Garcia Lorca. Estrelas de uma constelação, o universo de Bell. Harold Bloom já falava que na arte e sobretudo na literatura, nenhuma obra é totalmente criada, sofrendo sempre alguma influência de autores do passado. Nesse sentido, eu, Miguel, e a minha colega Joelma, que fazemos parte da equipe de profissionais que atuam no Museu Casa do Poeta Lindolf Bell, convidamos vocês a embarcarem nas aventuras literárias do universo de Bell. Nós estamos aqui para apresentar alguns pensadores e poetas que influenciaram ou inspiraram Lindolf Bell na construção do seu pensamento e na produção de sua obra. Cruz de Souza, Manuel Bandeira, Hölderlin, Mayakovsky, Jorge de Lima, Eliot, Hill, Goethe. entre outros. Os escritores que aqui serão apresentados foram escolhidos a partir de depoimentos, entrevistas e por meio do acervo documental do poeta. E aí, preparados para embarcar nesta viagem? Vem com a gente! Então, Miguel, hoje iremos falar sobre Johann Christian Friedrich Hölderlin, poeta lírico expoente do romantismo alemão do final do século XVIII. Pericles Prade, que foi amigo de Lindolf Bell na infância dele, frequentava a casa de seus pais, que hoje é o Museu e Casa do Poeta Lindolf Bell, e que também estudou com Bell aqui em Timbó, no Colégio Rui Barbosa. Mencionou Hölderlin, entre outros autores, como sendo um dos autores que Lindolf admirava. Lembro-me, certa vez em entrevista ao jornal A Notícia de Joinville, no ano de 1996, questionado pelo jornalista Apolinário Ternes sobre se a matéria-prima do poema é realidade ou sonho. Lindolf Bell, lembrando o poeta alemão, respondeu à pergunta com as seguintes palavras: Hölderlin disse isso muito bem. Quanto mais poético, mais real. E Bell complementou: isso quer dizer o seguinte, que a matéria do sonho, e a matéria do poema, e a matéria da vida tem um único nome: é o destino do homem. Mas Miguel, quem foi Hölderlin? Hölderlin foi um poeta e pensador do final do século XVIII, contemporâneo de Goethe, foi colega de outros pensadores importantes do chamado romantismo alemão, como Schiller e também do filósofo Hegel. Friedrich Hölderlin nasceu em Laufen, nas margens do rio Neckar, no dia 20 de março de 1770 e faleceu em Tübingen, no dia 7 de junho de 1843, localidades estas que pertenciam ao antigo Reino da Prússia, hoje Alemanha. Hölderlin viveu, portanto, no centro dos acontecimentos mais importantes do início da Era Moderna, já que acompanhou de perto os eventos da Revolução Francesa. Hölderlin é considerado um poeta que conseguiu sintetizar na sua obra o espírito da Grécia Antiga, os pontos de vista românticos sobre a natureza e uma forma não ortodoxa de cristianismo, alinhando-se hoje entre os maiores poetas germânicos. Foi um poeta do sagrado, descobrindo na Grécia Antiga o lado dionisíaco. Hölderlin, ainda que não muito reconhecido por Goethe, foi posteriormente exaltado por Nietzsche e, segundo Heidegger, filósofo da primeira metade do século XX, foi um poeta da pois acreditava que o que permanece fundam-no os poetas. E quais foram as principais obras dele? A produção literária de Hölderlin não é muito extensa.
é daqueles escritores que conseguem, em poucas obras, sintetizar um pensamento bastante complexo. Destacam-se as novelas A Morte de Empédocles e Hiperion, ou O Eremita na Grécia. Também foi reconhecida as suas traduções das tragédias de Sófocles e os seus poemas, elegias e hinos dedicados a temas do sagrado e da natureza. Como eu mencionei anteriormente, Heidegger, autor do livro Ser e Tempo, soube reconhecer nos versos de Hölderlin a importância atribuída à linguagem como espaço privilegiado que inaugura no homem uma dimensão originária, vinculada à própria essência do ser. Miguel, e qual a relação que poderíamos estabelecer entre o trabalho poético de Lindolf-Bell e Hölderlin? Bem, podemos dizer que, assim como Hölderlin, Lindolf-Bell demonstrou em seus poemas essa preocupação quase obsessiva do poeta pela palavra e, sobretudo, da palavra que perdura, que sobrevive. Vemos isso de forma nítida no poema Procuro a Palavra, quando, por exemplo, lemos: palavras são seda, aço, cinza onde faço poemas, me refaço. Ou ainda quando lemos em A Palavra Destino: deixai vir a mim a palavra entre homem e homem, e a palavra entre o homem e o seu coração posto à prova na liberdade da palavra coração. Além do mais, Joelma, o que a gente pode notar é que nessa busca incessante por aquilo que se revela arcaico, pungente, eterno e para sempre vivo, como dizia Bell, o que aparece é aquilo que também aparecia para Hölderlin, ou seja, aquilo que ao final é de fato o mais imediato ao homem, a terra e os mistérios da natureza. Muito interessante. Miguel, vamos então levar ao ouvinte parte de um poema de Hölderlin para tentarmos percebermos melhor esse universo que liga a palavra terra? Pode ser? Claro! Eu tenho aqui o poema Assim Como em Dia Santo, na tradução de Paulo Quintela. Faço a leitura então para compartilhar com os nossos ouvintes. Assim como em dia santo. Assim como em dia santo para ver as terras, o lavrador sai pela manhã, quando da noite quente caíram os relâmpagos refrescantes. Todo esse tempo e o trovão ruge ainda ao longe, o rio regressa de novo ao seu leito, e fresco o solo verdeja, e da chuva alegre do céu goteja a videira resplandentes, ao sol tranquilo se erguem as árvores do bosque. Assim se erguem eles em tempo propício, aqueles a quem nenhum mestre, só a quem a maravilhosa e omnipresente forma e cria em leve enlace a potente, a divinamente bela natureza. Por isso, quando ela parece dormir em certas estações do ano, no céu ou entre as plantas ou nos povos, se enche de luto também a face dos poetas. Parecem estar sozinhos, mas eles pressentem sempre, pois pressentindo ela própria repousa também. Agora, porém, rompe o dia. Eu esperava e via ouvir, e o que eu vi, o sagrado, seja o meu verbo, pois ela mesma, que é a mais velha que os tempos e está acima dos deuses do oeste e do oriente, a natureza, acordou agora com o ruído de armas, e do alto do éter até ao fundo abismo, segundo lei fixa como outrora saído do caos sagrado que tudo cria. E como no olhar do homem brilha um fogo, quando concebeu altas coisas, assim se incendeia de novo com os sinais, com os feitos do mundo agora, um fogo na alma dos poetas. E o que outrora aconteceu, mas mal se sentiu, eis que só agora se revela. E as que a sorrir nos lavram a terra em figura de escravos, são-te agora conhecidas.
as sempre vivas as forças dos deuses. Queres interrogá-los? Na canção sopra o seu espírito, quando do sol do dia e da terra quente ela surge, ou das trovoadas do ar e de outras que, mais preparadas nas funduras do tempo e mais ricas de sentido, e a nós mais distintas, vagueiam entre céu e terra e entre os povos, são pensamentos do espírito comum, que acabaram calmos na alma do poeta. Bem, são então versos de um poema do Hölderlin, assim como em Dia Santo. Profundo, não é mesmo, Joelma? Sim, muito. E ouvindo você dizer este poema, vem em minha mente um poema de Lindolf Bell, que dialoga com este, tanto como a forma, como o pensamento, intitulado Da Terra, publicado originalmente na obra Vivências Elementares, 1980, mas que também pode ser encontrado no livro Antologia dos Melhores Poemas de Lindolf Bell, organizado por Pericles Prade. Talvez nós poderíamos, para encerrar este programa, Joelma, compartilhar com nossos ouvintes, então, alguns versos de Bell. O que você acha de fazer a leitura deste poema que você comentou agora? Sim, claro. O poema é Da Terra, parte 3. Do outro lado da terra lavro a terra por dentro, onde a alma lavro até a simplicidade infinita. Do outro lado da terra lavo o corpo de terra, é o corpo da alma que lavo, fibra por fibra, até a estrela, até o coração tempo infinito, lavoura de homem a coração febre por febre, lavorada minuto a minuto, escondida no fundo da vida, antiteorema de luz infinita. Do outro lado da terra livra o corpo da terra, chave e fechadura do mesmo desterro, transitório, todavia infinito. Lindolf Bell. Bom, caros ouvintes, nós esperamos que tenham apreciado o tema do nosso episódio de hoje. No nosso próximo encontro estaremos conversando sobre o professor Gelindo Sebastião Busse. É isso aí. Um abraço e até lá!